Capítulo 4. Quando comecei a trabalhar no clube, senti um certo alívio do efeito causado pelas humilhações diárias a que estava exposta no meu departamento na galeria. No Gestad Club, eu tinha pelo menos a ilusão de que era eu quem dava as cartas. Tentei convencer-me de que era imensamente divertido a minha vida normal, que a minha vida real, separada do Wally e das raparigas apenas por algumas ruas de Londres, fosse desprovida de qualquer valor ou poder. No clube, sentia-me valorizada sempre que cruzava as pernas, mas no meu emprego verdadeiro, naquele onde deveria fazer carreira, eu não passava de uma lacaia. Na verdade, o Gestad e a galeria mais elitista do mundo tinham mais em comum do que aquilo que eu gostava de admitir. Trabalhar na casa por vezes desiludia-me, mas ainda me lembrava da primeira vez que vira um quadro e essa recordação ainda brilhava dentro de mim. A alegoria do Triunfo de Vênus, de Bronzino, na National Gallery, em Trafalgar Square. O quadro ainda me reconfortava, não só pela forma cuidada e pela elegância misteriosa da sua composição, descontraída e inocentemente erótica, ou levemente reminiscente da mortalidade e da morte, mas também por nenhum especialista até hoje ter apresentado uma teoria acerca do seu significado. A beleza da obra jaz algures na frustração que provoca em quem a vê. Foi durante uma visita de estudo a Londres, horas passadas num autocarro abafado e a tresandar a folhados de salsicha e batatas fritas de pacote com sabor a queijo, as raparigas mais extrovertidas a tagarelar e a discutir nos assentos traseiros, os professores com ar estranho e vulnerável na roupa informal que raramente usavam. Ficámos deslumbrados a olhar para o Palácio de Buckingham, espreitando pelo portão fechado e depois atravessámos desorganizadamente o da Mall em direção à galeria, usando as nossas camisolas azul marinhas do uniforme escolar, às quais bastaria fixar um crachá com o nome para estarmos prontas para trabalhar no call center. Os rapazes escorregaram pelo chão de madeira, as raparigas dispararam comentários grosseiros acerca de todos os nus que viram. Tentei afastar-me, pois queria perder-me nas salas que pareciam intermináveis e cheias de quadros, quando me deparei com o Bronzino por acaso. Foi como se tivesse tropeçado e caído num buraco, mas recuperei rapidamente do choque que me deixou sem fogo, sentindo que o cérebro caía mais devagar que o corpo. Ali estava a deusa, o seu filho, o velho misterioso acima dos dois. Não sabia quem eram aquelas figuras, mas apercebi-me de que nunca tivera consciência do que era sentir a falta de algo até ter visto aquelas cores delicadas, brilhantes e enlaçadas. E foi então que soube também o que era o desejo, e a primeira vez que senti saber o que queria e o que não tinha. Detestei a sensação. Detestei o facto de sentir que tudo o que conhecia subitamente parecia tão feio e que a fonte dessa sensação, a força misteriosa que me puxava e atraía, cintilava diante de mim, vinda daquele quadro. Aquela convencida da Judy está ali a olhar especada para a mulher nua. Que tarada! Aline e algumas das companheiras tinham-me visto. Lésbica de merda, fufa! As suas vozes rudas e guinchadas perturbavam os outros visitantes que nos fitavam e o meu rosto corou de vergonha. O cabelo de Aline era de um tom de louro quase cor de laranja e tinha uma permanente rígida com gel suficiente para parecer uma peruca afixada à cabeça. Tal como as amigas, usava no rosto uma base bronzeadora e eyeliner preto esborratado. Não os deviam deixar entrar se não se sabem comportar, ouviu-se uma voz a dizer. Sei que a entrada é gratuita, mas... Pois é, interrompeu outra voz, que animais! Olharam para nós como se transandássemos. Será que transandávamos? Detestava o desdém daquelas vozes suaves e educadas. Detestava ser vista como as outras raparigas. Mas Aline também as ouvira. E se fossem para o caralho? Atirou ela agressivamente. Ou também são lésbicas? As duas mulheres que tinham falado ficaram simplesmente chocadas, não responderam, retirando-se calmamente para outras galerias mais afastadas. Os meus olhos seguiram-nas avidamente. Olhei para as raparigas. Se calhar elas vão fazer queixa e podem expulsar-nos. E então? É a última coisa da visita. Qual é o teu problema? Eu já era boa na luta. A minha mãe, quando se dava ao trabalho de reparar em mim, tratava-me com cuidado dos olhos pisados e das nódoas negras. Mas eu sempre tentara esconder as provas. Mesmo então, ela tratava-me como se tivesse sido trocada à nascença.
Podia ter resolvido o assunto com a Linda ali mesmo, mas, talvez por causa do quadro, talvez por causa das mulheres que estavam por perto, não o quis fazer. Não iria rebaixar-me, não voltaria a fazê-lo, por isso, não reagi. Tentei cobrir-me de desprezo como um casaco de peles para lhes mostrar que elas eram de tal maneira inferiores que não mereciam a minha atenção. Quando acabei a escola, consegui convencer-me disso. Poupara durante 2 anos para fazer a minha primeira viagem ao norte de Itália. Ainda adolescente, trabalhei numa estação de serviço, varri cabelo descolorado num cabeleireiro, cortei os dedos em embalagens de alumínio num restaurante chinês de takeaway, deixei pingar o sangue por cima do porco agridoce pedido pelos bêbados que lá iam às sextas-feiras à noite. Passei 1 ano em Paris e mais tarde frequentei um curso de italiano para principiantes em Roma. Pensei que as coisas seriam diferentes quando entrasse na universidade. Nunca vira pessoas e muito menos um sítio que se parecesse com aquilo. Eram todos feitos de modo semelhante. Aquelas pessoas e aqueles edifícios, todas aquelas gerações de pedras e de peles douradas pelo sol, que se misturavam até ao mínimo detalhe, na maior perfeição arquitetónica. Sim, tive amantes na universidade, mas quando se tem o meu aspecto e francamente se gosta do que eu gosto, ter amigas não é natural. Disse a mim mesma que não precisava de amigas e, além disso, entre o tempo passado na biblioteca e nos meus trabalhos em part-time, não restava muito tempo para, senão, ler. Devo dizer que não me limitei a ler os livros do programa de curso. Além de Gombrich e Bourdieu, li centenas de romances, retendo todos os pormenores sobre os hábitos próprios das classes superiores, como falar, o vocabulário que separava quem pertence ao clube invisível dos que estão fora dele. Esforcei-me muito para aprender línguas. Francês e italiano eram as línguas da arte. Li o Le Monde, o Foreign Affairs, a Country Life e a Vogue, e a Opera Magazine, e a Tetler, e as revistas temáticas sobre polo, e a Architectural Digest e a Financial Times. Aprendi a apreciar vinho, estudei encadernação de livros raros e pratarias, fui a todos os recitais gratuitos que pude, primeiro por dever e mais tarde por prazer. Aprendi a usar corretamente o garfo de sobremesa e como imitar a pronúncia mais sofisticada. Sabia bem que não deveria fingir ser algo que não era, mas pensei que, se me tornasse um camaleão suficientemente bom, ninguém me perguntaria quem era. Não era por pretensão que o fazia, era em parte pelo alívio que sentia por estar num ambiente onde admitir ter interesse em algo que não fosse a idiotice dos reality shows não era um convite a que nos dessem um soco no queixo. Na maior parte das vezes que faltei às aulas foi para me meter no autocarro até à Picton Reading Room, na Central Library ou ao Walker Art Gallery, pois esses sítios tranquilos diziam-me algo mais que as belezas que continham. Eram civilizados. E ser civilizado significava ter conhecimento das coisas certas. Por muito que se finja que isso não interessa, é verdade. Negá-lo é tão ridículo como pensar que a beleza não interessa. E para vivermos rodeados das coisas certas, temos de estar rodeados das pessoas que as possuem. Como também gosto de ser meticulosa, saber a diferença entre uma marquesa de título hereditário e uma de título honorário dá sempre jeito. Quando cheguei à casa de leilões, o plano parecia ter funcionado. As arestas tinham sido polidas. Dava-me bem com a Frankie, a secretária de departamento, apesar de a voz dela parecer a de uma senhora a dar ordens aos criados que a transportavam de liteira na Índia colonial e dos amigos da alta sociedade que tinham alcunhas ridículas. A Frankie integrava-se ali de uma forma que eu nunca seria capaz, mas ao mesmo tempo parecia estar a chafurdar na nova maré de dinheiro dos novos ricos que lentamente entrava na casa. O mundo da arte acordara do seu sono profundo no parque de diversões de um milionário onde as raparigas como a Frankie eram uma espécie em vias de extinção. Confessara-me certa vez, num tom triste, que preferiria viver na província, mas que a mãe pensava que ela tinha mais hipóteses de conhecer alguém se trabalhasse na cidade. Apesar de a Frankie ser uma leiloeira voraz da Grácia, nunca parecia seguir as dicas de maquilhagem. Usava bandeletes de veludo sem graça e o rabo dela parecia um cogumelo gigante de tweed. Certa vez, tive de a afastar subtilmente de um vestido de baile de tafetá turquesa numa escapadela aos armazéns Peter Jones durante as horas de serviço. Não me parecia que a mãe tivesse de se preocupar com os convites nos tempos mais próximos, mas eu admirava o estilo descontraído da Frankie, o seu desdém magnífico pelas dietas e o seu otimismo inabalável de que um dia conheceria o tal.
eu esperava que ela conhecesse. Imagino-a feliz numa imponente casa georgiana, a servir empadão de peixe diante do fogão de ferro fundido, a uma família unida que a adora. Por vezes, almoçávamos juntas e, apesar de nunca me fartar de ouvir falar da sua infância perfeita, ela parecia gostar de me ouvir contar com alguns floreados descrições das minhas escapadelas quando ainda era criança e depois na adolescência. A Frankie constituía decididamente uma das razões porque eu gostava do emprego. O outro era o Dave, que trabalhava no armazém. O Dave era a única pessoa na casa que gostava realmente de mim. Perdera uma perna em Bagdade na Primeira Guerra do Iraque e começara a ver documentários sobre arte durante a convalescença. Tinha um olho fantástico para as artes e um raciocínio rápido. A sua paixão era o século XVIII. Disse-me certa vez que depois do que vira no Golfo, por vezes a única coisa que fazia continuar a viver era a oportunidade de estar perto de grandes quadros. Via-se o amor que sentia pelas obras na forma cuidadosa como as manuseava. Eu respeitava a sinceridade do seu interesse e o seu conhecimento e aprendera certamente mais sobre quadros com Dave do que com qualquer dos meus superiores no departamento. Trocávamos alguns piropos entre nós, claro, o que era o mais parecido com os mexericos junto à máquina de café que alguma vez tive, mas também gostava do Dave porque ele era seguro. As suas piadas, por vezes irreverentes, revelavam um interesse já um pouco desusado e paternal por mim. Até me enviaram um cartão a felicitar-me quando fui promovida. Mas eu sabia que ele era casado e feliz e tratava a mulher por a minha cara metade. Falando sem rodeios, eu gostava de estar perto de um tipo que não me queria simplesmente foder. Além do estilo rococó, outra fonte de prazer do Dave era ler edições baratas de livros sobre crimes reais. Casos de canibalismo conjugal eram um tema recorrente e muito apreciado, com muitas esposas descontentes a acabarem como patê à mesa do marido, acompanhadas por um chardonnay fresco, e o Dave, cuja experiência com armas pesadas tinha sido intensa, adorava a ingenuidade shakespeariana daqueles instrumentos letais. Era incrível o que se podia fazer com um ferro de frisar e um canivete quando alguém se dispunha a isso. Fizemos juntos muitas pausas agradáveis numa área cheia de pó do armazém, para fumar um cigarro e trocar impressões acerca das últimas novidades de livros sobre crimes violentos e, por vezes, eu perguntava-me como se associariam os interesses do Dave, se os deuses e deusas embelezados que pareciam brincar nus nas telas eram um consolo para compensar a violência que ele testemunhara, ou uma forma de reconhecer que na sua beleza, muitas vezes erótica, o mundo clássico era tão brutal e cruel como o que ele sentiu enquanto esteve em missão no deserto. Se eu me sentia impressionada com os conhecimentos de autodidata do Dave, ele por vezes tratava-me de forma embaraçosamente reverente por causa do meu estatuto de especialista. Certa manhã, após uma das noites com o James, numa sexta-feira ao início de julho, eu tinha alguns minutos antes do departamento abrir e fui ao armazém para falar com o Dave. Passara uma noite comprida no Gstead e sentia as retinas irritadas pelo fumo e por ter passado a noite quase em branco. O Dave apercebeu-se quando viu que eu tinha os óculos de sol postos às 9 da manhã. Tiveste uma noite difícil, querida? Deu-me uma caneca de chá com açúcar, 2 Nurofen e um chocolate Galaxy. Não há nada como chocolate de Helles quando nos dói a cabeça. O Dave parecia acreditar que, tal como muitas das raparigas que trabalhavam na casa, eu tinha uma vida social fascinante nos copos com os betinhos de Chelsea. Eu não o contradizia. Quando me sentia em condições para tirar os óculos, saquei o bloco e a fita métrica da mala para começar a medir uma série de paisagens napolitanas para a venda do The Grand Tour. Que estupidez, comentou o Dave. Pôr isso em reserva por 200 mil como se fosse um Romney. Nem sequer se pode dizer que é um quadro da escola de... Que estupidez, balbuciei. Concordando com a caneta entre os dentes, uma das primeiras coisas que aprendera na casa fora o sentido do preço de reserva. O preço mínimo que um vendedor espera que a obra obtenha. Acenei com a cabeça, apontando para o bolso de trás. Livro novo, Dave? É, depois empresto-te, é bom. Lembro-me quando é que o Romney esteve em Itália. E entre 73 e 75, passou a maior parte do tempo em Roma e Veneza. A mulher do tipo do livro matou-o no robô de cozinha, no Ohio. Claro que sim, Dave. Se isto é um Romney, vou ali e já venho. Recebi uma SMS do Rupert, o chefe do departamento, a dizer que tinha de ir fazer uma avaliação assim que acabasse de tomar notas. À secretária, o Rupert tomava o que provavelmente era o seu terceiro pequeno almoço da manhã.
uma sanduíche de salsicha que já pingara mostarda para os punhos grossos da camisa. Lá teria eu de ir à lavandaria outra vez, lamentei-me. Porque é que só me saíam gordos? Dei uma morada em St. John's Wood e a ficha do cliente e disse-me para me apressar, mas quando cheguei à porta do escritório chamou-me. Judith, disse. Uma das coisas que eu odiava no Rupert era a forma afeitada como parecia acreditar que o meu primeiro nome era Sim, Rupert. É acerca dos Whistlers. Estive a ler ontem sobre eles, como pediu. Sim, mas lembra-te, por favor, que o Coronel Morris é um cliente muito importante. Espera ser tratado com profissionalismo absoluto. Claro, Rupert. Talvez eu não odiasse assim tanto o Rupert, pensei. Afinal, ele confiara em mim para fazer uma avaliação importante. Foram-me atribuídos outros trabalhos, coisas pouco relevantes, fora de Londres, uma ou duas vezes, mas esta era a primeira oportunidade que eu tinha de falar com um cliente importante. Pensei que seria um bom sinal, prova de que o meu patrão confiava mais em mim. Se eu conseguisse avaliar bem o preço de forma precisa, mas apelativa para o vendedor, levaria a casa a tratar de leilão, adquirindo as peças para a venda. O Whistler era um artista importante que atraía colecionadores sérios e poderia trazer muito dinheiro à casa. Para comemorar, apanhei um táxi a cobrar pelo departamento, apesar disso não ser permitido a funcionários da minha categoria. O orçamento estava reservado para transportes essenciais, como ir buscar o Rupert ao Wolseley, na esquina de Piccadilly. Apiei-me a algumas ruas da morada do cliente para poder caminhar calmamente sob a copa das árvores batidas pelo sol de verão que ladeavam o canal. A minha cabeça estava mais organizada agora. Dos jardins morados de condomínios fechados vinha um cheiro a lilás. Fez-me sorrir pensar que estas ruas, com as suas hordas de amas filipinas e canalizadores e carpinteiros polacos que instalavam piscinas enormes nas caves, tinham sido no passado uma zona de bordéis conhecidos, frequentados por homens das classes altas, onde as raparigas esperavam atrás de pesadas cortinas aveludadas, dispostas como nos de Etty, para chamarem os amantes vindos da City antes destes voltarem para casa. Londres sempre fora e sempre seria uma cidade de prostitutas. Incidiu um feixe de laser sobre mim, quando toquei a campainha do apartamento do Reis do Chão. O cliente, ele próprio, abriu a porta que dava para o interior de paredes pintadas de cor creme. Eu esperava que fosse uma empregada a fazê-lo. Coronel Morris, Judith Rashley, apresentei-me, estendendo a mão. Da British Pictures marcámos uma reunião para avaliar os estudos do Whistler. Cumprimentou-me com algum desdém, eu segui até ao átrio o seu rabo achatado de oficial de cavalaria. Não estava à espera de ver um militar atraente, mas tive de me pedir de recuar quando a garra com unhas amarelas que era a sua mão agarrou por instantes a minha. Os olhos eram perversos, inquisidores sob um bigode hitleriano, grisalho, preso ao lábio superior com uma lesma e um esqui. Não me ofereceu uma chávena de chá, levando-me diretamente para a sala de estar abafada, com umas cortinas espalhafatosas em tom pastel, que contrastavam de forma estranha e provinciana com as obras extraordinárias penduradas na parede. O coronel afastou as cortinas e eu pude admirar um Sargent, um Kneller e um pequeno e requintado esquiço de Rembrandt. Que obras maravilhosas, disse eu. Valeriam pelo menos 10 milhões de dólares. Aquela ia ser uma avaliação a sério. Ele assentiu com um aceno presunçoso, soltando outra exclamação de desprezo digna de uma morsa. Os desenhos do Whistler estão no meu quarto, disse ele a custo, deslizando por entre uma segunda porta. Esta divisão era ainda mais escura e apertada e tinha um cheiro desagradável e acre a suor seco e abafado por água de colónia adstringente e antiquada. Uma cama grande, feita com lençóis e cobertores espessos de cor verde musgo, ocupava quase toda a divisão. Tive de passar de lado para chegar à secretária, onde estavam alinhadas 5 pequenas obras. Peguei na minha lanterna e examinei-as uma a uma atentamente, verificando a consistência da assinatura e retirando muito cuidadosamente as molduras para analisar a marca de água num papel. São adoráveis, disse eu. São estudos para a série Thames Sonata, tal como o senhor tinha alvitrado, disse satisfazendo-me com o som da minha atribuição confiante e eficiente. Não preciso que me o diga. Claro, mas está a pensar pô-las à venda? Não seriam adequadas para a exposição italiana, mas seriam perfeitas para o catálogo de primavera. Tem naturalmente certificados de proveniência? Os certificados de proveniência eram essenciais neste negócio. Mostravam a trajetória de um quadro, desde o cavalete do pintor, à sua passagem por vários donos e galerias, a documentação que provava que a obra era verdadeira. Naturalmente,
Queres dar uma vista de olhos a isto enquanto os vou buscar? Perguntou ele, passando-me um álbum pesado. São do fim do período vitoriano, muito invulgares. Talvez fossem as duas mãos que roçavam nas minhas nádegas, mas tive a clara e deprimente noção de como seriam os desenhos que o coronel me ia mostrar. Nada que não pudesse resolver. Limitei-me a afastar-lhe as mãos e abrir o álbum. Nada mau para a pornografia do século XIX. Folhei algumas páginas como se estivesse verdadeiramente interessada. Só precisava de mostrar profissionalismo, nada mais. Mas senti então uma dessas mãos aproximar-me do meu seio e subitamente o peso dele abateu-se sobre mim, empurrando-me abruptamente para cima da cama. Coronel, largue-me de imediatamente! Exclamei na minha melhor voz de rapariga ultrajada. Mas isto já não parecia uma pantomima qualquer. O seu corpo pesado esmagou-me os pulmões quando se virou de lado para tentar enfiar os dedos repulsivos e pontiagudos debaixo da minha saia. O cobertor verde abafava-me. Não conseguia levantar a cabeça. As minhas tentativas para o afastar de cima de mim, levantando as ancas, pareciam estar a agradar-lhe, pois deu-me um beijo molhado no pescoço nu e deitou-se mais pesadamente sobre mim. Arquejei, pois não conseguia inspirar, o que me fez entrar em pânico. Odeio sentir pânico. Tentei apoiar as palmas das mãos sobre o peito para o empurrar, levantando-me como se fizesse uma flexão, mas ele prendeu-me o pulso direito na cama. Consegui virar o rosto para a direita e inspirar a custo o ar fétido sob a sua axila. O suor ensopava-lhe a frente da camisa viela e as rugas franzidas do seu rosto pulsavam ao lado do meu. Àquela distância, os dentes dele eram horrorosamente hediondos, com pequenos cotos acastanhados. Que dizes, arfou, semicerrando os olhos perversos da sede. Tenho muitos mais, e vídeos também. Aposto que uma cabra como tu adorava ver um vídeo, não é? O estômago dele oscilava contra as minhas costas. Dei-lhe tempo para abrir a braguilha. Sabe-se lá o que ele esperava encontrar, e mordi-lhe a mão, com toda a força que tinha, sentindo a carne a ceder sob o meu maxilar. No breve instante que ele levou a guinchar, a recuar, agarrei na mala, peguei no telemóvel e apontei-lhe firmemente às virilhas como se fosse uma pistola. Sua grandíssima... Cabra? Pois, já o disse. O problema com as cabras é que mordem. Vá, afaste-te já de mim. Ele esfregou a mão. Não estava a sangrar, mas eu tinha-lhe cuspido por via das dúvidas. Vou telefonar imediatamente ao Rupert. Não me parece, não sei se sabe, mas os vídeos já são muito antiquados, Coronel Morris. Hoje em dia é tudo digital, como o meu telefone, com o qual posso filmar tudo isto e enviar por mail aos meus amigos. Não tenha nenhuma lupa, caso esteja a planear tirar o que quer que tenha escondido dentro das calças. Já ouviu falar do YouTube? Esperei, fitando-lhe o rosto, sentindo as vértebras a comprimir-se sobre a camisa. Eu não conseguiria passar por ele naquele espaço tão apertado, a não ser que ele estivesse disposto a deixar-me fazê-lo. Inspirei e expirei muito lentamente. Era um cliente muito importante. Obrigadíssima pelo convite, Coronel. Não lhe tomo mais tempo. Vou pedir a alguém do armazém que venha empacotar os estudos esta tarde, sim? Senti outro momento de pânico ao chegar à porta da casa, mas estava destrancada, fechando sem problemas depois de eu sair com um clique pesado. Caminhei de costas direitas até chegar à Abbey Road, inspirei, contando até 4, sustive a respiração, contando até 4 e expirei, contando até 4. Depois limpei o rosto com uma toalhinha que tinha na mala, compus o cabelo e telefonei para o departamento. Rupert? É Judith. Pode enviar alguém para vir buscar os estudos do Whistler esta tarde? Judith, correu tudo bem? Bem? Porque não haveria de correr. Não teve problemas com o coronel? Ele sabia. O queridinho do filho da mãe de Rupert sabia. Mantive o tom calmo. Não tive problema nenhum. Nada com que não pudesse lidar. Boa menina. Obrigada, Rupert. Vou já para o escritório. Claro que ele sabia. Foi por isso que enviou a rapariga bonita em vez de ir ele mesmo tratar da avaliação. Porquê que és tão estúpida, Judith? Porquê que acreditaste que ele tinha enviado a pessoa mais insignificante do departamento para tratar de um cliente importante, a não ser que o cliente quisesse mais alguma coisa? Estava convencido que sabia, não estava aquilo para que eu servia? E apenas por alguns segundos encostei-me a um muro e escondi o rosto nos braços, deixando que a adrenalina me atravessasse. Tremia tanto que me doíam os músculos do estômago. Senti estar coberta pelo fedor da merda de Coronel Morris e fiquei tão furiosa que perdi o fogo, como se alguém me tivesse dado um soco no coração. Franzi o rosto com força para suster as lágrimas. Podia chorar, pensei. Podia encostar a cara ao muro áspero de tijolo de Londres, chorar por tudo o que não tinha e pela injustiça e pela forma como isso me deixava tão cansada. Podia chorar como a pobre coitada que em parte eu ainda era por ter de aturar esta merda, mas se chorasse talvez não conseguisse parar. Não podia deixar que isso acontecesse. Isto não era nada. Dei por mim a pensar que o Rupert talvez se sentisse grato
por eu não ter feito o que era mais óbvio, gritado a 7 vozes que fora assediado e insistido em chamar a polícia, mas esmaguei esse pensamento que me fizera autocomiseração. Era uma perda de tempo esperar elogios, como era uma perda de tempo ficar amargurada pelo que acontecera. Eu podia não ter o nome certo, ou ter estudado, ou ter ido à caça aos fins de semana com as pessoas certas, mas não me sentia ressentida com os Ruperts deste mundo e não era inseguro o suficiente para os desprezar. O ódio era melhor. O ódio mantinha-nos frias, fazia-nos avançar rapidamente, mantinha-nos sós. Se precisássemos nos transformar noutra pessoa, a solidão era uma boa forma de começar. Quando fui à entrevista de emprego na Prince Street, o Rupert mostrou uma seca de alguns postais para que eu identificasse as obras que eles reproduziam. Coisas básicas. Um Velázquez, um Cranach, perguntei-me se ele teria lido o meu currículo e mais tarde, quando mencionei algo acerca do meu mestrado, apercebi-me pela sua expressão perturbada de surpresa que não o fizera. No último postal que empurrou de forma presunçosa pela mesa, via-se uma mulher seminua enrolada nos panos sedosos. Artemisia Gentileschi, alegoria dell'inclinazione, respondi sem hesitar. Por um breve instante, o Rupert permitiu-se mostrar impressionado. Eu tinha aquele postal pendurado na parede do meu quarto desde a minha viagem a Florença, quando tinha 16 anos. Artemisia era filha de um pintor o mais brilhante de seus aprendizes, um dos quais a violou quando trabalhavam numa encomenda em Roma. Levou-a a tribunal e, depois de a torturarem, retorcendo-lhe os polegares para provar aquela mentira, Artemisia ganhou o caso. As mãos eram o seu futuro, e ela arriscou ao sujeitar-se à tortura de lhe retorcerem os dedos sem salvação, tão profunda era a sua vontade que se fizesse justiça. Muitos dos seus quadros são famosos pela violência que revelam, tão violentos que era difícil para alguns críticos acreditarem que tinham sido pintados por uma mulher. Mas eu escolhi este quadro porque Artemisia usou seu próprio rosto como modelo. Ela tinha 21 anos quando pintou o quadro. Era casada contra a sua vontade com um pintor da corte, terceira categoria, que vivia à custa do talento dela. Mas revelou-se, penso como queria ser, sem pudores, o rosto bastante vulgar e sereno, com uma bússola nas mãos, o símbolo da sua determinação. Serei eu a escolher, diz-me o quadro, serei eu a escolher. Tal como todos os adolescentes quando se apaixonam, convenceram-me que ninguém entendia Artemisia como eu. O objeto talvez fosse invulgar, mas o sentimento era o mesmo. Éramos tão parecidas. Teríamos sido certamente melhores amigas para sempre se ela não tivesse morrido no século XVII. Foi a Artemisia que me fez ficar com o emprego. A entrevista foi a única ocasião em que o Rupert alguma vez me viu, isto é, viu uma pessoa e não uma presença negligenciável. Mas mesmo então, viu uma faz-tudo perfeita que faria o trabalho aborrecido e nunca se queixaria. Agora, encostada com os olhos secos contra o muro suburbano, sentia um vislumbre de amor confuso em relação à rapariga que eu fora quando tinha 16 anos, ali junto à casa Buonarroti, com a minha mochila de livros, as roupas feias, desejando poder aparecer como um fantasma vindo do futuro para lhe dizer que tudo iria correr bem. Porque iria correr bem. Decidi não ir à polícia. O Rupert despedir-me-ia mal eu apresentasse queixa. Não. Conseguiria lidar com aquilo. Conseguiria mesmo. Quando cheguei a casa nessa noite, tinha os nervos em franja e disse a mim mesma que depois do que acontecera com o Coronel Morris, merecia ir a uma festa. Enviei uma mensagem ao Lawrence para ver se ele tinha alguma coisa planeada em casa dele. Conhecia o Lawrence desde que chegara a Londres. Era rico, sexualmente ambíguo e placidamente viciado em heroína. Conheci-o através de umas pessoas com quem me dou fora deste meio. O mundo dos prazeres especiais é bastante pequeno. Agora ele organizava festas para grupos mais restritos em sua casa, em Belgrávia, e sugeriu que eu passasse por lá às 11. Costumava-se pagar 150 libras para entrar nas festas do Lawrence, mas eu sabia que ele me deixaria entrar sem pagar. Destranquei a porta do meu quarto e encostei a cabeça ao kimono de seda que estava pendurado atrás, inspirando a fragrância à língua, lavado a óleo de gerânio do meu queimador de cerâmica. Olhei para os livros, para a cama bem feita, o chale de Bali estampado que pendurara por cima do store horrendo e detestei tudo. Tudo barato, tudo tão pateticamente otimista. Nem a promessa das roupas bonitas e dobradas no armário, empenado de melamina, me acalmou. Passei as mãos pelas minhas coisas, tentando perceber como me sentia. Nada demasiado agressivo. No meu íntimo, precisava de ser suave, feminina, exteriormente seria a gata que anda sozinha. Escolhi umas cuecas de renda cor de café à brasileira
e um sutiã com dizer. Depois, enfiei umas calças de ganga e uma t-shirt preta e calcei umas sapatilhas Converse. Mudaria de roupa e de sapatos quando lá chegasse. Podia ir de táxi, mas queria mexer-me, limpar os pulmões aos esporos vindos do cobertor de Cornell, que ainda não tinham saído. Maquilhei-me lenta e demoradamente para parecer que não usava qualquer maquilhagem e fui a pé para Belgrávia. As ruas ladeadas por casas de fachadas brancas e silenciosas pareciam envoltas em segredos. Era sempre tão calma esta parte da cidade. Os pecados escondidos atrás dos pórticos plutocráticos estavam seguramente abafados pelo dinheiro. O Lawrence estava encostado à porta de casa no número 33 da Chester Square, a fumar quando cheguei. Provavelmente para poder apreciar uns minutos de paz longe da comunidade ruidosa de exilados de Soul que viviam no seu sótão como sanguessugas a beber e a fantasiar que eram artistas. Em teoria, o preço da entrada nas festas pagava-se-lhes a droga e o vinil. Já tinha pensado pedir que me alugasse um quarto, para poupar na renda, mas a atmosfera era demasiado confusa, distrair-me-ia do futuro que precisava de construir. Olá, querida, disse o Lawrence. Usava calças azuis de veludo, com uma risca de gorgorão e uma camisa antiga e branca, os enormes punhos poídos sobre os pulsos magros. Olá, Lawrence, quem veio? Está cá alguém bonito? Ora, querida, agora estás cá tu, vens? Perguntei. A julgar pela forma como ele prolongava as vogais, pensei que talvez adormecesse ali à porta. Não, querida, ainda não, vai lá, à museu. A festa era na cave, mas dei uma volta pela casa como sempre fazia, imaginando ao caminhar como viveria se aquela casa fosse minha, como decoraria as divisões, como as pintaria e como as mobilaria. As divisões estavam vazias e não havia ninguém para me ver passar a mão pela curva sensual do corrimão do século XVIII, pela solidez do seu mogno polido. Eu aprendera nas revistas de decoração mais requintadas que as casas não deveriam ter um ar demasiado decorado, que o sofá horrendo dos anos 70, de bombazinho verde, que o Lawrence tinha na sala de estar, era uma marca inefável da sua classe social, tal como a sua voz ou a forma como usava as camisas polidas. Mas imaginei como a sala ficaria se fosse pintada com Trianon Grease e se tivesse apenas alguns móveis, os necessários, mas requintados, e eu serena entre eles. Chester Square era um antídoto contra o Coronel Morris, muito mais eficaz do que as palavras motivadoras que eu dirigira a mim mesma. Desejo e falta, disse a mim própria, e o espaço entre ambos era o que eu teria de negociar. Por vezes, via a minha vida como um conjunto de cordas emaranhadas pelas quais tinha de caminhar, estendidas entre o que poderia dar ou fazer crer que dava e o que poderia possuir. Despi a roupa que levava e calcei um par de sapatos altos pretos de camurça Saint Laurent. E caminhei pela sala, passando os dedos pelas bonitas e negligenciadas antiguidades do Lawrence, tocando nelas como se fossem talismãs. Sim, pensei, tu e tu e tu. Desci as escadas para a cave praticamente a saltitar. Ao passar pelas cortinas pretas de Shantung, vi uma rapariga loura que reconheci de outras festas a fazer um broche a um tipo de 40 e tal anos, afastando profissionalmente o cabelo do rosto para que ele visse bem a boca dela a engoli-lo completamente de uma só vez. Já a vira, era russa, mas dizia chamar-se Ashley. O Lawrence normalmente misturava algumas raparigas contratadas com os convidados para que a festa estivesse sempre animada. Passei por eles e tirei uma bebida do tabuleiro empunhado pelo barman e segurança do Lawrence, que estavam muito direito junto a uma das paredes pretas e lustrosas. O seu rosto estava tão imperturbável como se estivesse a servir canapés num cocktail. Bebi um pequeno gole, mas não precisava da bebida. A Helen veio? Perguntei. Era outra pessoa que vinha assiduamente às festas do Lawrence. Está ali, respondeu ele, indicando com um aceno da cabeça. A Helen estava deitada numa chaise longue de veludo preto, os seios jorrando como natas batidas de um espartilho bordado. Olá, Judith, querida, disse ela, levantando o rosto. Baixei-me e beijei-a, sentindo a língua dela ligeiramente a querer graças ao champanhe na minha boca. O Lawrence disse que vinha. Estávamos à tua espera, não estávamos? O rapaz olhou para mim de onde estava, ajoelhado entre as coxas generosamente arredondadas da Helen. Não queria ter o corpo dela, mas tinha uma tarazinha pela sua barriga, a sua curva suave e pálida. Passei a mão, lascivamente pelo monte, explorando a maciez e o brilho. Este é o Stanley. Olá, Stanley, disse eu. O rapaz levantou-se e baixou-se para me beijar num movimento demasiado rápido para que eu lhe pudesse ver o rosto. A boca dele era larga e não muito úmida. Tinha aquele cheiro a feno molhado de água de colónia que os jovens costumam usar.
Passei as mãos ousadamente pelas costas nuas do rapaz que me puxava para ele e senti-lhe os músculos largos sobre as omoplatas. Perfeito. A Helene brincava com um par de algemas aço reluzente, um modelo usado pela polícia. Disse ao Stanley que talvez gostasse de se juntar a nós. Claro que sim, querida. Onde queres que me ponha? Por baixo, que tal, Stanley? O rapaz assentiu com um aceno. Falar não pareceu ser um dos seus dons. Deitei-me ao lado da Ellen no chaise longue e voltámos a beijar-nos, eu a afagar as reentranças do seu corpo sinuoso, ela tirando-me lentamente as cuecas e pousando gentilmente um dedo nos lábios da minha rata. Pus o mamilo dela na boca e chupei-o, rodando a língua pela areola até ela começar a gemer e enfiei 2 dedos dentro dela. Como sempre, aquela estreiteza requintada, tão macia, tão macia, senti o desejo dentro de mim e deitei-me de barriga para baixo, contorcendo-me até ficar debaixo da Ellen e os nossos corpos ficarem alinhados. Encostando o rosto ao veludo e sentindo a sua barriga voluptuosa ao fundo das minhas costas, estendi o braço direito e ela fez o mesmo. O Stanley atrapalhou-se um pouco ao algemar-nos, mas conseguiu. Pronto, murmurou a Ellen. Não é bonito? Ele possuiu primeiro agarrando-me as pernas, como as penetrou por trás. Eu senti os seus testículos contra as minhas nádegas, assim como o calor úmido da Ellen. Deslizei a mão esquerda por baixo de mim e com todo esse peso o meu clitóris esmagou-se contra a carícia dos meus próprios dedos. Queria que ele me agarrasse, queria sentir o sexo do Stanley. E ele ia levando as minhas ancas ao ritmo das da Helene. Ouvi-a arquejar, ele saiu de dentro dela e então encostou a ponta do pênis macia dentro do preservativo aos meus lábios e deslizou para dentro de mim, sem deixar de agarrar as nádegas da Ellen. Quase me vim, mas ele penetrou a Ellen de novo, comendo-a com mais força até o corpo dela ficar tenso e estremecer, entrando depois em mim outra vez. Rezei para que ele aguentasse até me vir e vi-me e a Ellen afastou-se, a rata dela a pingar na minha coxa, fazendo vir-se na sua boca. Estendida ali, a respirar ofegante, com uma perna a descair para o chão, eu sentia o clitóris molhado, ainda a palpitar. Era isto que me excitava. Não era só o prazer carnal, mas o sentimento da liberdade e da invulnerabilidade que eu desfrutava ao afastar as coxas e ser penetrada por um perfeito desconhecido.